8, versículo 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero ler um contexto também que está em Isaías capítulo 64 e o versículo 8. Isaías capítulo de número 64 e o versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Tuas mãos. Amém? Podeis nos assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus por essa palavra. É um texto muito interessante, um texto maravilhoso, a qual a gente vai meditar alguns minutos nessa tarde, que foi me passado para a gente estar estudando aqui hoje com os irmãos. E eu digo para os irmãos: o pregador não tem nada, o que tem no pregador é do Espírito Santo. Se tirar o Espírito Santo, é apenas um boneco de barro. O que tem no pregador é que o Espírito Santo está dentro dele, mora dentro dele, serve a ele, e tudo que eu faço é para a direção do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, quando a gente lê o texto de Jeremias e nós começamos a meditar no que o Senhor, nosso Deus, manda Jeremias fazer, descer à casa do oleiro, o profeta Jeremias, que é conhecido como o profeta das lágrimas, é o profeta que ele teve grandes experiências no seu ministério profético. Jeremias, um profeta que ele não se casou, ele era solteiro, e ele profetizou por mais de 40 anos ali para aquela nação, porque ele estava exilado na Babilônia. E aí veio o Senhor e vê o que está acontecendo com o povo, vê o que está acontecendo com o povo que foi ali levado cativo para a Babilônia, porque a ordem do Senhor era que eles, mesmo que fossem para a Babilônia, eles deveriam continuar seguindo a ele, servindo a ele. Mas o povo não, o povo se desviou. Israel era teimoso demais, como a Bíblia sempre diz, que Israel era uma ovelha teimosa, nunca aceitava as ordens de Deus, acatava de momento, mas depois desviava-se. Mas aí Deus vem e fala com Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro, que eu quero falar com você. Deus poderia falar com Jeremias sem ele precisar de ir à casa do oleiro, sem ele procurar uma olaria. Deus poderia jogar uma palavra para Jeremias: olha, Jeremias, eu quero que você profetize assim, assim, assim para o meu povo. O meu povo está desviado, o meu povo está adorando ídolos, o meu povo está seguindo outros deuses, o meu povo não está sendo fiel a mim. Mas não, o que Deus fala para Jeremias? Jeremias, desce que eu vou mostrar para você, Jeremias, algo que eu posso fazer com o meu povo, se o meu povo deixar eu fazer com eles. Mas primeiro você vai observar, Jeremias, olha como o oleiro trabalha com o barro. E a figura do oleiro moldando o barro, meus amados, é uma imagem poderosa que fala muito ao nosso coração, porque nesse texto Deus leva Jeremias até a olaria para revelar para ele uma mensagem profunda sobre o seu relacionamento com o povo de Deus. Não precisaria Jeremias descer a olaria como outros profetas que profetizaram, que Deus falou diretamente com o profeta e o profeta transmitiu a mensagem. Mas o Senhor queria que Jeremias visse, ouvisse e contemplasse o que o oleiro fazia com o barro, para mostrar para Jeremias o que ele pode e faz com o seu povo quando ele se desvia da sua presença.
barro nas mãos do oleiro, meus amados, não tem controle sobre si. O oleiro é quem molda, é quem quebra, é o oleiro que refaz, é o oleiro que dá forma ao vaso, é o oleiro que transforma aquele vaso e deixa ele conforme ele quer. E assim é Deus em nossa relação. Quando nós resistimos, quando nós evitamos de obedecer ao Senhor, quando nós não queremos servir a Ele conforme Ele quer, é o momento que Ele pega nós e leva nós para a olaria. E aí Ele vai tratar com nós lá na olaria. Se tem uma coisa que o nosso Deus não faz conosco, é nos descartar. Ele não nos descarta, Ele não nos destrói, Ele nos leva para a olaria. E aí Ele começa a trabalhar naquele barro, naquele vaso. Ele destrói aquele vaso, leva ele ao pó novamente e torna a transformar aquele barro, aquele pó novamente em um novo vaso. Essa é a mensagem de Deus para Jeremias. Por isso que ele fala para Jeremias: Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Mas para que Deus falasse com Jeremias o que ele tinha que transmitir para o povo de Israel, ele precisava contemplar primeiro e ver o que estava acontecendo. Muitas das vezes, meus amados, nós queremos que Deus fale conosco de momento, instantaneamente. E muitas das vezes nós falamos assim: parece que Deus está longe, parece que Deus não nos ouve, parece que Deus não está nem aí com o meu problema. E muitas das vezes nós falamos assim: esse problema é o diabo que colocou, essa prova do diabo. Mas não, vai para a oração, vai falar com Deus. Muitas das vezes Ele está nos levando à oraria novamente, para nos destruir, para nos rebentar, para nos deixar redimidos a pó, para quebrar o nosso orgulho, para nos fazer novamente um outro vaso, para aí sim Ele falar conosco. Porque Deus não falou com Jeremias, não entregou uma mensagem para Jeremias, enquanto ele não desceu à casa do oleiro e contemplou o que o oleiro estava fazendo com o barro. Deus só vai falar com Jeremias depois que ele desceu à olaria, e o Senhor só falará conosco também após nós descermos à olaria de Deus. Enquanto nós não descemos à olaria de Deus, enquanto nós não entregarmos tudo, enquanto nós não reduzimos a nada, nos humilhemos na presença de Deus e falarmos: Senhor, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou o verme da terra, como de Jó. Aí sim, aí você está pronto para Deus falar contigo. Mas mantemos o pedestal, se sentimos o melhor bolacha do pacote, se acharmos que nós podemos tudo, se acharmos que nós temos total sabedoria e confiança de nós mesmos, nós não temos nada. Nós não temos nada. Deus não fala com quem se acha melhor, com quem se acha grande, com quem se acha que está acima de todos. Deus não fala com quem está no pedestal. Deus só fala com quem vai à humilhação, com quem vai com a boca no pó, com quem vai procurar Ele na oraria. Aí sim Ele fala contigo. Deus ele tem um propósito, irmãos, de levar Jeremias à casa do oleiro. Jeremias ele é chamado a sair do lugar e ir até onde direciona. Deus não queria falar com ele na casa dele, Deus não queria falar com ele no templo, Deus não queria falar com ele no terraço. Deus queria falar com Jeremias, conforme nos diz o versículo 2, na casa do oleiro. É lá que Deus queria falar com Jeremias. Por quê? Representa o lugar onde Deus revela verdades espirituais. Se você quer ver verdades espirituais da parte de Deus, irmãos, não se sinta melhor que ninguém, não se ache melhor que os outros. Sempre mantenha humilde na presença de Deus, e verdades espirituais será revelado para a sua vida. Às vezes, irmãos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Às vezes nós precisamos ouvir Deus claramente e deixarmos a nossa zona de conforto. Deus ainda chama pessoas que se deslocarem para aprender e crescer na presença dEle. Aí é onde Ele vai falar conosco também: levanta-te, desce a minha casa, vá à oração, põe a boca no pó que eu vou revelar para você palavras inefáveis
Algo deu de errado na mão do oleiro. O que aconteceu, irmão Israel? O vaso quebrou. O vaso quebrou. E o oleiro, o que ele fez? Jogou o vaso fora? Não, ele não desistiu. Ele refez novamente o vaso, como bem lhe parece fazer. Assim é Deus conosco. Na nossa vida, meus amados, parece estar muitas das vezes quebrada. Estamos em decepções, estamos em problemas no dia a dia, na correria do dia a dia, mas Deus continua trabalhando. Ele não desiste de nós. Deus não nos descarta, conforme o versículo. Com o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Meus amados, quando Deus nos manda a casa do oleiro, Ele vai nos refazer novamente do jeito que Ele quer. Não é como eu quero, a opinião não é minha, a soberania é dele. Ele faz conforme Ele quer, porque Deus é soberano e Ele tem autoridade para nos moldar, conforme diz o versículo 5 e o versículo 6. Deus compara Israel ao barro. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? O que Deus estava dizendo para Jeremias transmitir a Israel? Eu quero, Israel, fazer de vocês o que o oleiro fez com esse vaso que se quebrou. Eu quero reconstruir você novamente. Eu quero transformar você novamente. Eu quero te lapidar novamente. Quero te deixar você um vaso novo, bonito, brilhando dentro do meu templo. É assim que Deus quer fazer conosco. Então, muitas das vezes, meus queridos, quando nós passamos por tribulações, tenha sabedoria. Muitas das vezes não é o diabo, é Deus tratando conosco, é Deus querendo falar conosco, e muitas vezes nós não damos ouvidos. Estamos como Israel, teimando com aquilo, achando que Deus está bem longe, que Deus tem que resolver aquele problema, mas Ele está esperando a nossa humilhação, para que Ele fale comigo e fale com você também. Então nós precisamos reconhecer a soberania de Deus e nos submeter à sua vontade, porque Ele nos molda da maneira que Ele quer. Ele nos faz o vaso da maneira que Ele quer, nos aperfeiçoando do jeito que Ele quer. E aí Ele diz na sua palavra: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Então Ele faz de cada crente do jeito que Ele quer. Ele deixa do jeito que Ele quer. Mas uma coisa interessante que me chamou a atenção é que Jeremias ele não era oleiro. Jeremias ele era um profeta. Mas quando Jeremias desce à casa do oleiro, algumas coisas ele precisa observar o que aquele oleiro está fazendo. E é por isso que Deus leva ele até uma olaria. Porque não existiria melhor lugar, meus amados, para que Deus falasse com Jeremias uma mensagem para entregar ao povo de Israel, se não fosse uma olaria. Num lugar simples, num lugar sujo, num lugar que não tem ali muitas coisas espirituais, só tem o que ali? Barro. O que Deus está dizendo, Jeremias? Todos vocês são pó na minha mão. Todos vocês são barro na minha mão. Eu quebro quando eu quero, eu faço do jeito que eu quero, eu transformo o vaso do jeito que eu quero, é do jeito que eu quero, Jeremias. Eu sou soberano. E ele manda Jeremias ali à olaria. E ele começa a observar o que o oleiro está fazendo. Aí a primeira coisa que o oleiro faz para fazer um vaso, ele vai coletar o barro. E essa coleta dessa matéria-prima não é qualquer barro que o oleiro vai coletar. O oleiro não usa qualquer terra. Ele vai buscar barro específico, de qualidade adequada, muitas das vezes imagens de rios, regiões argilosas. E após essa coleta do barro, ele passa por uma triagem para remover pedras, raízes e impurezas. Quem já mexeu com terra igual eu já mexi, e sempre eu mexo em casa fazendo uma horta, a gente vai preparar uma terra para fazer uma planta, para plantar alguma coisa. A gente tem que tirar umas pedras, tem que tirar plástico, tem que tirar graveto, e começa a tirar tudo e deixa somente o quê?
uma terra pura. Porque senão a semente não vai germinar. Senão aquela planta que você replanta ela não vai crescer, ela não vai formar. Por quê? Vai existir muitas impurezas ali naquela terra. E aí o oleiro ele vai pegar esse barro, essa terra totalmente impura e vai começar a classificar essa matéria-prima. Qual é a mensagem que Jeremias vê aqui nessa separação? Deus nos escolhe com propósitos específicos. E Ele conhece a nossa composição. Ele separa aquilo que serve para Ele, para o que Ele quer construir. E Ele começa a tirar as impurezas que estão na nossa vida. Deus nos escolheu ainda quando nós éramos pó, meus queridos. Nós não tínhamos nada. E nós não merecemos nada. E mesmo assim, Deus viu valor em mim, viu valor em você. Talvez você possa dizer, eu não tenho valor, eu sou uma pessoa feia. Olha para a minha cara, se olha no espelho e se junta, eu não tenho valor nenhum. Mas Deus escolheu você do pó da terra para fazer de você um vaso de honra, de grande valor na casa dele. É isso que Ele vai dizer para Jeremias. Olha o que o oleiro está fazendo com a terra. Está separando as impurezas, está tirando tudo que não presta, para fazer um vaso lindo. E aí João capítulo 15, versículo 16 diz assim: não me escolheste vós, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos. Então nós não éramos nada, nós éramos o pó da terra. E Ele fez de nós um ser humano lindo, para ser criado na sua presença, para glorificar o nome dEle e para dar frutos. E esse vaso de honra, ele precisa estar cada vez mais honrando o seu oleiro. A segunda coisa que o oleiro faz, ele começa a purificar e amolecer o barro. O barro é colocado na água por horas ou dias, para que ele fique maleável, para que ele possa trabalhar. Porque você não consegue trabalhar com torrão duro. Se você pegar um torrão duro, você não consegue plantar nada sobre aquilo ali. Então o que o oleiro vai fazer? Ele vai pegar aquele barro, ele vai amolecer ele, para deixar ele maleável. E em alguns métodos, o oleiro, sabe o que ele faz? Ele pisa em cima do barro, com os pés, e mistura com as mãos, para quebrar os grumos e eliminar bolhas de ar que tem nele. O que Deus está falando para Jeremias? Antes de sermos moldados, precisamos ser quebrados, precisamos ser amolecidos. Aquele coração duro que a gente tem para ouvir a palavra de Deus, para receber o recado de Deus. Não é Deus que está falando comigo, não. Só se for uma palavra de conforto, mas se for uma palavra de exortação, não é Deus que está falando comigo, não. É o camarada que conhece a minha vida, mas Deus está falando. Deus continua falando: eu preciso que você se amoleça, eu preciso trabalhar com você, você precisa ser maleável nas minhas mãos e deixar eu trabalhar na tua vida. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa tarde. Deus, Ele usa a água da palavra, Ele usa a ação do Espírito Santo e até provações, meus amados irmãos, para deixar eu e para deixar você maleável, para ser moldado nas mãos dEle. Muitas vezes Ele usa situações para quebrar nosso orgulho e para preparar o nosso interior para ser adorado, para nós adorar a sua presença. Depois que ele viu isso, ele começa a observar novamente o que o oleiro está fazendo. Ele pega esse barro, ele coloca sobre uma roda, que é a roda do oleiro. E nessa roda, ela era muitas das vezes nas olarias mais antigas. Quem pôde visitar uma olaria igual eu já visitei, ela é colocada numa roda, e essa roda muitas das vezes ela é movida com os pés, que as olarias mais antigas, e o barro é colocado exatamente, sabe aonde? No centro da roda. Não é colocado na beirada da roda, porque senão ele vai cair. Esse barro é colocado no centro da roda. Se estiver fora do centro, o vaso vai sair torto. Então tinha que estar no centro. E o oleiro começa a dar forma com as mãos, de dentro para fora, subindo as paredes da peça com muito cuidado. E o que Deus diz para Jeremias? Você está vendo, Jeremias? Para que eu molde vocês, vocês precisam estar no centro da minha vontade. E o trabalho começa, não é de fora para dentro,
porque o exterior para Deus não importa, o que importa é o que está dentro de nós para Ele. Então Ele começa a mover lá dentro, porque quando Ele transforma o interior do homem, porque o interior que está dentro do homem reflete o seu exterior. É por isso que é de dentro para fora que Deus começa a trabalhar. Então o trabalho começa de dentro para fora, não apenas na aparência, mas é uma metanoia, mudança de vida. Quando o vaso começa a ser formado de dentro para fora, você olha do lado de fora, a formação está perfeita. Então quando nós deixamos Deus trabalhar dentro de nós, o que nós vamos refletir no nosso interior, para que o mundo enxergue em nós, vai ser perfeito. Muitas das vezes as pessoas querem caprichar no visual, deixar o visual bonito, deixar lindo, e por dentro é ser porcos caiados, porque não foi trabalhado pelo oleiro ainda. O oleiro não trabalhou nele, não trabalhou nela ainda. Precisa descer a olaria de Deus para deixar esse vaso perfeito, ter essa mudança de vida de dentro para fora. Jeremias começa a observar e Deus fala: continua olhando, Jeremias. O oleiro começa agora a modelar. O vaso passa por um processo de moldagem, que é a fase mais delicada que tem dentro de uma olaria, que é cheio de cuidados nesse vaso. E com as mãos molhadas, o oleiro ele puxa, ele vai puxando aquele barro, ele vai pressionando aquele barro. Vocês estão entendendo o que Deus está falando com você? Ele afina aquele barro, ele vai modelando todinho aquele barro para fazer um vaso lindo. Se o barro se rebelar ou rachar, ele pode colapsar. Então o que o oleiro faz? Ele começa tudo de novo. Ele amassa ele novamente e recomeça. Isso exige sensibilidade do oleiro, tempo e habilidade. Deus é sensível conosco. Deus, Ele tem habilidade para trabalhar em nós. Deus, Ele tem tempo para trabalhar em nós. Não é como a gente quer. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão passando uma provação anos e anos, está ainda na olaria de Deus, não conseguiu ainda atingir a parte da moldagem ainda. O oleiro está ali trabalhando, e está direcionando o barro, vaso escorrega e cai e quebra. O oleiro faz de novo. E o oleiro não desiste. Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste de nós, irmãos. Ele faz de tudo para que nós não sigamos o caminho do inferno. Só que a decisão ela é nossa. A decisão de ser transformado na presença de Deus é nossa. Ele nos deu o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo fala conosco: olha, está errado, não é dessa forma, você precisa ser mudado de novo, tem que transformar você tem que ser quebrado de novo. Volta à casa do oleiro, se humilhe na presença dele, deixe ele trabalhar em você. Mas muitas das vezes nós resistimos, a gente resiste, porque nós somos falhos, somos humanos. Mas Deus não desiste de nós, assim como Ele não desistiu de nós quando Ele foi para a cruz do Calvário. Ele poderia muito bem ali no jardim de Getsemane falar: Pai, não vou morrer por eles, eles não merecem ser salvos, eles não me servem, eles adoram outros deuses. Ele poderia ter desistido de mim, de você lá no Getsemane, e Ele não desistiu, porque Ele é o verdadeiro oleiro. O verdadeiro oleiro não desiste do barro, e ele não desiste do vaso quando ele quebra. Ele quer sempre reconstruir aquele vaso. Deus, Ele nos molda com sua suavidade, irmãos, com a sua firmeza. Se nós resistirmos, Ele pode nos quebrar novamente, Ele nos destrói novamente, não para nos descartar, porque Ele não nos descarta, mas para recomeçar melhor. Aleluia. Para a gente ser cada vez melhor na sua presença. Nunca duvide do processo que você está passando. Nunca duvide do processo a qual você está enfrentando. É o oleiro que está trabalhando na tua vida para deixar você melhor, cada dia melhor, porque a Ele só interessa uma coisa: levar você com Ele no arrebatamento. Somente isso que interessa. E precisamos chegar à plenitude de varão perfeito até aquele dia. E é por isso
que o oleiro destrói, o oleiro pisa, ele arrebenta, ele destrói e começa a nos levantar de novo. Começa a nos moldar outra vez. Às vezes ele fala, não, Deus, está difícil, não vou aguentar, Senhor. A prova está difícil, a provação está muito grande, eu não vou aguentar, Senhor. Não vai dar, Senhor, mas é a hora que o oleiro chega e fala assim, calma. Você está agora entrando no processo de acabamento e corte. Calma mais um pouquinho. Ele fala, olha lá, Jeremias, olha esse processo. Porque após a forma básica, o que o oleiro vai fazer agora? Ele vai cortar os excessos do barro que está naquele vaso. Ele vai alisar a superfície do barro. Ele vai corrigir as imperfeições que ainda está ficando no vaso. Isso exige ferramentas finas e muita paciência. Você sabia que Deus ele tem paciência conosco? A própria palavra dele diz aí que ele é tardio em irar-se. Ele é tardio em irar-se conosco. Ele nos dá tempo, ele vai dando corda para a gente, ele dá corda, ele deixa a gente fazer o que a gente quer. Mas chega um momento que ele começa a puxar essa corda. Ele vai trazendo essa corda para perto, que é o momento mais dolorido. Porque quando você não aceita, ele fala assim, você vai vir, nem que for chorando, você vai vir. Porque eu tenho uma obra especial na tua vida. O que eu quero fazer com você é para agora, é para hoje. Você até agora andou com seus pés, fez tudo o que você quis. Agora é na minha presença, você vai cumprir o que eu tenho preparado para você. Então aí é onde o oleiro começa a tirar, cortar, desbastar, entendeu? Muitas das vezes vem chorando, vem gritando, vem em cima de uma cama, vem aleijado em cima de uma cadeira de roda, mas tem que vir. A promessa é fiel, ela tem que se cumprir. Sim, Jesus. Nosso Deus não mente. E se Ele promete, Ele vai cumprir. Se Ele falou, eu vou te usar, Ele vai te usar. Não importa quanto tempo. A promessa que Deus tinha na minha vida, meus amados, era dentro do ventre da minha mãe. Levou-se 30 anos. Passou 30 anos. Mas Ele me trouxe para cumprir o que Ele queria fazer comigo. Um pregador da sua palavra. Glória a Deus. Ele me trouxe. E Ele vai trazer muitos vasos para ser quebrado também, para ser refeito novamente, para passar por um acabamento. E Ele começar a trabalhar nos detalhes, porque Ele não só quer um vaso qualquer, Ele quer um vaso de honra. Conforme está escrito lá em 2 Timóteo 2:21. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. É esse vaso do Senhor. Aí o vaso está pronto. Os acabamentos às vezes doem, meus amados, mas é necessário. Mas ainda não para por aí. Agora o vaso ele vai passar por um processo de secagem. É um momento que a gente nunca quer na nossa vida, meu glória. Momento de espera. Parece que Deus esqueceu da gente. A gente está lá no canto. Não, está no processo de secagem. Tem que passar pelo processo, tem que aguardar. Não é assim. Eu chamei, agora você vai aguardar, vai se preparar, vai estudar, vai meditar na minha palavra, vai buscar os dons. Depois eu volto a falar com você novamente. Todos têm que passar pelo processo de secagem. Não tem como, irmãos, pular esse processo. O vaso é deixado para secar naturalmente. E o oleiro vai observando. Porque ele fica lá, ele fica solto. E o oleiro observando. Isso pode durar dias. E muitas vezes na nossa vida de crente pode durar anos. Se colocado no forno ainda. Porque ele ainda não foi para o forno. Se ele for colocado no forno úmido, ele racha e ele explode. Tem tanta gente se explodindo aí, né? Tem tanta gente ultrapassando esse processo, se explodindo, se achando melhor. Porque eu sou, porque eu vendo, porque eu prego. Gente que não passou pelo processo de secagem. Porque quando você passa pelo processo de secagem, você vai aguardar o tempo de Deus. Você vai esperar Deus trabalhar. E há períodos de espera no nosso processo, irmãos. Deus nos deixa secar, amadurecer, antes de nos expor ao fogo da vida. E nos cai, olha, meus amados, quando a gente
gente ultrapassa esse processo e a gente se explode, não passa pelo processo de secagem, o fogo da vida vem e a gente tem que voltar no processo número 1 de novo. Vai ser quebrado outra vez. Porque é tudo no Kairos. É tudo no tempo de Deus. Nunca no Cronos, no tempo do homem. É tudo no tempo de Deus. Depois que ele passa por esse processo, ele fala: Jeremias, observa. Ele agora vai queimar no forno agora esse vaso. E é um processo de cozimento. O vaso vai para o forno, meus amados. E esse vaso ele é exposto numa alta temperatura, na questão de 800 a 1.300 graus Celsius, para que esse vaso fique cozido ali. A alta temperatura vai endurecer aquele vaso, vai fortalecer, vai selar a estrutura daquele vaso. E só depois do fogo o vaso vai estar pronto. As provações, irmãos, é para nos endurecer. Irmãs, as provações que vêm na nossa vida é para fortalecer em nós a presença de Deus. As dificuldades que vêm em nossa vida é para nos resistir, para que nós sejamos cada vez mais fortes. Porque Deus não quer ninguém frouxo na sua presença. Deus quer um vaso duro, firme, que a hora que ele é rolado de um lado para o outro, ele mantém sempre no centro da vontade de Deus. É esse vaso que Deus quer. Então o fogo ele representa essas provações por onde a gente vai passar. Esse fogo da vida. Aí depois tem o 8º processo. São 9 processos. Estou terminando. Tem o 8º processo, que é a esmaltação do vaso e a decoração dele. Aqui já é opcional. Aqui também é opcional para os crentes também. Tem gente que não quer essa parte aqui. Mas quando ele entra nesse processo de esmaltação, muitos vasos são naturais e sem decoração. Você vê ali só aquele vaso queimado, com aquela cor de terra. Mas outros, eles estão esmaltados. Eles estão pintados. Eles estão vitrificados. Eles estão tão lindos. Você fala: nossa, que vaso lindo. Mas você não conhece o processo que ele passou. Você não conhece por onde que ele passou. Qual foi o caminho que esse vaso fez para ele chegar naquele processo de esmaltação e ficar lindo.